amigos do Facebook. Eu ainda estou com Rede Amiga Espírita na cabeça, viu, Mary? Olá, meus amigos do Facebook também, né? E do nosso canal da FEPB TV no YouTube. Estamos hoje começando mais um programa Página Aberta, não é? E o tema hoje, para vocês acompanharem conosco, é negócios. Livro Caminho, Verdade e Vida, ponto 27. Então, que negócios são esses? Hein, Maélia? Isso Vamos mesmo, ver? Queiroz. Meus irmãos, é um texto hoje do Evangelho, né, que Emmanuel vai se reportar. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Vamos ver o que Lucas nos fala, né? Acredito que essa parte do Evangelho todo mundo conhece, né? Que é aquele momento em que Jesus e os seus pais, Maria e José, vão, né? Acontece naqueles dias em que ele saiu em viagem com a família, né? Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era de casa a família de Davi. E o que é que eles iam fazer, né? Eles iam se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Então vai falando toda a história, Lucas, nesse capítulo, daqueles primeiros momentos de Jesus e o crescimento de Jesus com a sua família, e chega o momento da fase da infância de Jesus, né? Quando Jesus tinha 12 anos, o que aconteceu? Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, no dia solene da Páscoa. Quando fez 12 anos, ele vai, né, à cidade de Jerusalém, segundo o costume, porque era um momento de festa, né? E acabando os dias que ela durava, quando voltaram para casa, Jesus, o que acontece? Como todo pré-adolescente, só que logicamente o Cristo, né, ele trazia um propósito, ele, né? Ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Quem já passou por isso, né, Queiroz? E os pais ficam procurando, né? Sem saber, pois é. E onde é que está o menino? Onde é que está o menino? Vitor Hugo que não diga, né? Só que naquele momento, né, quando ocorriam essas viagens, era uma verdadeira multidão que ia, né? Então era um grupo de pessoas que iam, como está no Evangelho, que os pais de Jesus acreditavam, né? Crendo que ele viria com os da comitiva, andar o caminho de um dia e buscando entre os parentes e conhecidos, como ninguém sabia onde estava Jesus. Como não achassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. Aconteceu que 3 dias depois que o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam estavam pasmados da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, né, Maria e José viu Jesus, se admiraram. E sua mãe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Sabe que teu pai e eu te andávamos buscando cheios de aflição. E aí é o versículo do nosso tema de hoje, que ele lhes respondeu: Por que me buscáveis? Não sabíeis que importa ocupar-me nas coisas que são de serviço de meu pai? Mas Emmanuel pegou a tradução em época, né, que fala de negócios, né? O trecho da tradução de Emmanuel diz: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E em virtude disso, e com certeza, o que o Cristo fala a respeito de realização de negócios nos interessa, afinal de contas, né, Mary? Ele é modelo e guia. O nosso foco é realmente seguir os passos do Cristo em qualquer dimensão das nossas vidas, mesmo naqueles momentos em que a gente, por alguma
alguma opção mesmo pessoal, a gente pode até se desviar, mas é interessante notarmos que a gente só encontra realmente uma certa paz, uma certa base de realização verdadeira de vida quando as realidades trazidas por Ele na sua boa nova estão implementadas em nossa vida. É interessante e é curioso notar isso, né? E quando eu falo isso, porque Ele é o exemplo maior, conforme a doutrina nos traz, mas cada comunidade a nível mundial, a nível planetário, ele tem também os seus emissários enviados por Ele para traçar aquelas dimensões, aquelas questões que também, pelo entendimento da cultura, né, do povo, vai fazer com que aquelas pessoas também venham para o caminho. Porque a gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de uma perspectiva, de uma ideação que me proporciona o meu autoencontro. Eu acho que a palavra é essa, né, Mary? Uhum. O meu autoencontro, ou seja, um encontro comigo mesmo na dinâmica de quem sou. E aí, quando Emmanuel pega esse tema, que eu sempre digo e repito, é importante a gente analisar o tema que Emmanuel dá. Então, ele ventila negócios. E aí, ele sai por essa pergunta, né? Aliás, por essa questão, dessa resposta e pergunta do Cristo. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então aí vamos desenvolver toda essa questão com base em Emmanuel para esse entendimento que, sem dúvida, traz uma luz enorme para o nosso dia a dia. Não é isso, Mary? Isso mesmo. E o primeiro ponto, né, que ele traz no livro do nosso estudo de hoje, ele começa dizendo o seguinte: o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. E isso é um fato, né, Queiroz? Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Observam-se outros no estudo dos mercados. Absorvem-se. Né? Isso. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Ou seja, né, o tempo todinho naquela dinâmica, naquele tipo de ação. E no primeiro trecho que você citou, né, são interesses efêmeros. Ou seja, de pouca importância. Tem uma questão de necessidade? Tem. Mas não tem que ser o ápice, né? Não tem que ser a questão fundamental do meu existir. Por isso que Emmanuel chama essa atenção. Isso. E aí, trazendo Joana para nosso debate, nossa conversa, no livro Autoencontro, ela diz o seguinte, que essa ansiosa busca, né, que Emmanuel cita aí, está com base nessa busca do homem afirmar sua personalidade. E isso leva o indivíduo, não raro, a insertar esforço em favor de conquistas externas, que muitas vezes deixam frustrados e normalmente insatisfeitos. Porque, na verdade, é essa busca das questões materiais, né? Das questões que podem trazer um destaque apenas momentâneo e passageiro de uma estrutura material, ela não embasa o ser que somos, mas apenas na nossa personalidade agora, né? Ou seja, nessa busca de afirmação. E aí ela ainda diz assim, e isso eles vão se transferindo de uma para outra necessidade que lhes torna meta prioritária. Ou seja, a busca da satisfação apenas das necessidades. E ao ser conseguida, novo interesse o domina, deixando aturdido. Porque não é o objetivo, né, Queiroz? Não é uma satisfação. Eu sempre analiso isso, Mary, no ponto de que, principalmente na nossa cultura ocidental, que ela é mais voltada, né, por essa questão do econômico, do capitalismo, há uma inversão
de valorização da realidade humana. E não é à toa que em outras culturas se festeja, vamos dizer assim, a exemplo, a morte, porque se entende que é uma passagem, um retorno, e na nossa cultura há um sentimento, é um desespero, é um sentimento de perda, né? É um sentimento de acabou-se tudo, ou seja, inverteu-se. Porque quem sou? Essa é a questão fundamental. Um ser espiritual momentaneamente vestido e inserido num país, numa cidade, numa família até consanguínea, para um propósito, para uma realização, para uma questão que tem que ser, ou questões, né? Porque muitas vezes uma existência, lógico, você não vai resolver uma única questão, mas resoluções de questões. Obviamente, vamos ter aprendizados que vão nos fazer ter uma profissão, né? Vão nos fazer algum determinado conhecimento novo, ou mesmo relembrar conhecimentos, levando pela ótica da reencarnação. Mas isso tudo são ferramentas, são estruturas, como Emmanuel falou, que, né, nós temos que considerar efêmeras, necessárias, mas não assim essenciais a termo de uma perda ou algo que não saia do jeito que eu preteri ou quis, que a gente se desespere e, como acontece com muitos, chegar à desistência máxima, que é pelo campo do suicídio, que infelizmente, né, a gente vê, é a questão da essência de valores. E o nosso querido Vamberto aqui, né? Tudo bem, Vamberto? Mais uma vez, dando a sua colaboração, ele diz, o luto na Índia, né, falando daquela questão que eu falei, é simbolizado pela cor branca. Interessante, realmente, né? Mais leveza na visão geral. E aqui aquela história do preto, né? Como se fosse uma ausência, uma carência, porque a gente sabe que o branco, ele reflete todas as cores. O preto, por não ser inclusive cor, por ser ausência de cor, ele é carente, então ele absorve muita cor, por isso que ele esquenta muito. E aí é interessante, Vamberto, você falar isso, né? Que essas questões, né, de valores, de cultura, demonstra realmente o quanto a gente precisa simbolizar mais adequadamente o meu dia a dia e buscar trabalhar, sustentar, fazer realmente as coisas acontecerem. Porque eu preciso, né? O conforto material é bom, é interessante. A base de eu poder colocar meus filhos em escolas, eu poder ter uma certa liberdade disso e daquilo outro, mas eu não posso prescindir do fundamental. E esse fundamental é sempre naquela premissa: eu sou um ser espiritual que está em uma passagem, né? Em uma vestimenta, em uma situação de resolução, de aprendizado também. E é justamente isso que Emmanuel vai trazer no ponto seguinte, quando ele diz: os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável quanto legítima, ou seja, a busca também pelo desenvolvimento material é necessária, é legítimo, todos esses movimentos são precários e transitórios. Esta é a grande questão, embora necessário, respeitável e legítimo, porque senão não há desenvolvimento. E há uma necessidade que as questões materiais sejam trabalhadas com foco no bem-estar. Porém, são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. Então é o foco que a gente vai dando, mas como diz o ditado popular, esse capitalismo selvagem,
A busca do consumo por ele mesmo, a busca do consumo para que eu traga uma satisfação, um prazer. E esse prazer é momentâneo, é passageiro. Eu comprei esse copo aqui, como ele é lindo, já me satisfiz, e aí vou buscando outro copo diferente, porque esse já não me serve mais. Como as tecnologias, né, que hoje cada vez mais elas estão avançando. E quando a gente tem algo, a gente já quer outro, mais moderno. Então, às vezes, a gente também vai aderindo a esse apelo comercial, a esse apelo do mercado, que vai mexendo nos nossos brios, vai mexendo na nossa busca de um prazer. Porque, voltando aqui a Joana, quando ela diz, né? Que é a ansiosa busca de afirmação do ser, Queiroz. É a nossa fragilidade de se manter, ou seja, não pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho. Né? E a gente vê também, né, quando é 8 é 80. Porque quando tem gente que dá muita primazia ao material, tem aqueles que, né, dizem que aquilo ali é a perdição de tudo. Que, inclusive, condenam, né, até a questão do ter, do material. E a gente sabe que não é isso. Se existe no universo, é o equilíbrio do uso. A nossa amiga Suziara, também colaborando conosco a respeito disso, diz: realmente não está errado buscar o conforto material. Equívoco é viver destinado somente a isso. E infelizmente a gente vê essa dura realidade não com raridade, mas a exceção é justamente não pensar dessa forma, né? Em grande massa da sociedade. A gente vê realmente é uma vida destinada, e inclusive com perturbações, com consequências na educação dos filhos. Né? E é justamente isso que ela coloca. Esquecemos o objetivo principal da encarnação. Isso. Justamente. E Joana, viu, Suzy? Colaborando aí com você, ela vai dizer justamente isso. Realmente, a existência física é uma proposta oportuna para a aquisição de valores que contribuem para a paz e a realização do ser inteligente. Isto, porém, somente será possível quando o centro de interesse não se desvie do tema central, que é a evolução. Né? Justamente. Nem 8, nem 80. O equilíbrio, né? Suzy coloca nós mais uma vez aqui. Com o amadurecimento espiritual, nós vamos nos equilibrando quanto às posses. Dar aos bens materiais somente os valores que possuem efetivamente. Isso mesmo. E essa efetividade, eu vou pegar essa tua palavra final, Suzy, como algo realmente fundamental. Porque muitas vezes tem, pronto, a questão que você falou do exemplo do copo, Melry, né? É só pelaquela questão de possuir, de ter aquele momento. É a moda, o modismo. Quantas e quantas pessoas, meu Deus, chegam a adoecer quando não estão naquele padrão. Ou seja, falta efetividade na questão da posse. E, no meu ver, a efetividade é da utilidade, né? É ter uma posse para uma utilização, para um fim proposital e não para um fim assim exclusivista ou de mero status, né? De momento, de sociedade, porque a sociedade dita. O comercial fala, a novela que está passando diz que é para usar isso e eu tenho que ter isso. Uhum. Foge totalmente o princípio da efetividade da posse. Ora, lógico, né? A gente aprende, e tem até um dito, né, Melry, que diz que o barato sai caro. Então, o que eu puder comprar de melhor qualidade, não pela questão da marca, mas de melhor qualidade, para dar um uso efetivo, objetivo, mais coerente, né? Mais útil. É óbvio, se a minha posse prescindir para isso,
maravilha. Mas se não der, porque o celular do meu colega é melhor do que o meu, eu vou ficar morrendo, desesperado para poder comprar um naquela situação sem poder? Gente, né? E aí a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente começa a observar, né, como se faz urgente a necessidade desse olhar para a essência da vida. Que é por isso, por nos distanciarmos da essência da vida, que nós vamos nos apegando às questões materiais. E Emmanuel vai dizendo, são muito raros os homens que se consagram os seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. Né? Ou seja, meu filho já é tarde. Né? Não seria tarde, né? Porque pelo menos... Perdeu tempo. Mas justamente, né? Infelizmente, até mesmo no movimento espírita, a gente vê muito as pessoas quando adoecem ou quando são fragilizadas por determinados fatos ou acontecimentos, dá a desculpa de que aquilo ali estava escrito, de que era o karma e que fulano está pagando aquilo, está passando por aquilo para pagar isso, aquilo, outro. Irmãos, irmãs, analisemos as atitudes anteriores, o ponto a ponto, os passos que nos fizeram nessa existência atual chegar àquela situação, àquele fato, aquele adoecimento ou aquela continuidade, né? Aquele momento. Será que de fato era karma? Será que não poderia ser evitado se a minha atitude, a minha ação, a minha ponderação não fosse mais efetiva, mais objetiva? Os espíritos estão aí nos advertendo que nós estamos perdendo muitos recursos preciosos à nossa educação, estamos perdendo tempo no mesmo quilate de preciosidade, curando os nossos corpos, resolvendo as questões que não necessariamente estavam programadas para essa existência, mas pela nossa imprevidência, né, pelo nosso esquecimento fatal, como Emmanuel diz aqui. Eu gosto desse espírito por conta disso. Esquecimento fatal. Né? É morte, minha filha. É morte. Então a gente tem que ter esses cuidados. A gente tem que ter essa premissa. Porque não adianta única e exclusivamente apreciar, entender e achar bonito. Porque quando ele diz, né? Ele tem que botar em prática. Isso. Quando ele diz que é só na morte que é quebrado esse esquecimento de que o que realmente nós somos. Efetivamente, seres espirituais, né? E Joana, ela diz uma coisa bem interessante aqui, Queira. Você ia falar alguma coisa? Não, é porque Suzy colocou um complemento aqui bem interessante, né? Com relação à história das dores, né? Uhum. Porque se o neguinho está no erro, está fazendo alguma coisa errada, aí as dores também têm essa função de nos chamar a atenção para que o fato tem valor na existência, nos faz pensar onde temos colocado nossas energias. Exatamente. Ou seja, neguinho, tu está se desviando, está indo por um caminho errado, então adoeça, né? Aconteça algo para você despertar. É o aguilhão, né? Na verdade, né? É aquela história. Nós vamos construindo as dores. Né? Nós vamos construindo. Se a lei é misericórdia, e Jesus disse à multidão, misericórdia quero, sacrifício não. Então, se eu estou sofrendo e está doendo, eu estou fazendo alguma coisa mais do que errado, né? Porque realmente existe aquela doença, aquele fato que é inevitável. Mas o que é evitável, gente, a gente precisa ponderar muito isso. Né? A gente tem que ter esse discernimento. Joana até diz uma coisa interessante. Hoje, mais do que antes, essa decisão se faz urgente de olhar para o que verdadeiramente importa. Por motivos óbvios. Pois que, enquanto escasseia o equilíbrio individual e coletivo, a saúde e a felicidade multiplicam-se os desaires e as angústias, ceifando os ideais de enobrecimento humano.
Então se faz hoje mais do que nunca, a gente está vendo. E acho que a gente até falou sobre isso aqui, Queiroz, que a nossa problemática maior hoje, isso a nível mundial, não é mais tecnologia, não é necessidade das questões tecnológicas para que a gente possa ter qualidade de vida. Não. Está aí o homem invadindo o universo, descobrindo novos e mais novos planetas, estrelas e tudo mais, né? Mergulhando no fundo dos oceanos, desenvolvendo mais e mais máquinas. Agora nós estamos no boom da inteligência artificial. Então, não é mais falta de recursos como antes, onde se tinha muito pouco. Hoje ainda há miséria, ainda há angústia e fome, ainda há muita desigualdade social pelas questões morais, né? Quando nós e aí logicamente todos nós nos incluímos, quando nós estivermos direcionando a nossa vida para o que é realmente essencial, eu vou me preocupar com o outro, eu vou fazer do meu trabalho em benefício de uma coletividade, eu vou compreender que tudo que eu fizer, do contrário, vai ser refletido lá na frente. Então, se faz mais do que necessário, como ela diz, hoje mais do que antes, essa decisão se faz urgente por motivos óbvios. Estamos adoecendo. Estamos buscando, por que, Queiroz? Tanta depressão, a gente já falou, já repetiu aqui algumas vezes isso. Doença do século, né? Por que tanta depressão? Falta de sentido. Falta de sentido na vida. E nós vamos nos apegando às coisas da mesma forma, Mary, por que tanta crise? Aí você frisou bem, é falta de recursos, é falta de riquezas? Não. É falta de perspectivas adequadas, justas, para o verdadeiro fim providencial da humanidade. Porque recursos não nos falta, riquezas de forma alguma. Mas o meu foco, como está errado, aí tudo entra em crise, tudo falta, porque eu não uso, a base adequada, lógica, essencial, que é a base da criatura espiritual. E é o que Emmanuel, na próxima frase do estudo, nos chama a atenção. E é o foco, do entendimento da questão de que nos propomos no estudo de hoje. No entanto, Emmanuel diz, a criatura humana deveria entender, olha que coisa. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma, olha aí, o melhor negócio da Terra. O conhecimento de si mesmo, a perspectiva de você ter o seu autoencontro, como Joana fala, como na atualidade está muito em vida, está muito em perspectiva. E aí ele diz, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. É o meu encontro, é o cair em si no momento da prodigalidade de que essas coisas efêmeras do mundo, passageiras, essas minhas preocupações bestas, não me levam a nada. Essas riquezas, entre aspas, que eu tanto luto, sofro para construir, para conseguir, e até sou capaz de morrer por elas, não me leve, não me servem de nada. Porque tudo vai ficar. Eu sou um mordomo, como Jesus mesmo falou. Mordomo nada possui, mas ele administra tudo, porque tudo é de Deus. O quem sou é o ser espiritual. É aquele indivíduo que, nesse momento de entendendo a sua prodigalidade, retorna
e entende que o interesse da providência divina em você é justamente você reaproximar-se dela. Vamberto, né, colaborando contigo, conosco, né, no estudo, né, ele diz o seguinte: e nem é falta de auxílio divino as preocupações e as torpezas da vida. Sempre se comenta sobre o mal que existe no mundo, as dificuldades e os sofrimentos, sem recordar-se de que o amor predomina em todo lugar. Lamentavelmente não identificado pelas nossas deficiências evolutivas. É inegável que o bem fascina e arrebata milhões de espíritos que se afadigam, né? Que se afadigam em total entrega ao seu ministério libertador. Em toda parte vige a presença divina, em toda parte. A consolação que Jesus trouxe, o Espiritismo revivendo, né, na sua essência essa luz sacrossanta da divindade, nos faz realmente ficar empolgados. É isso mesmo, Vamberto. Manuel Filomeno de Miranda, né, nesse livro Entre Dois Mundos, que fala desse momento de transição em que tanta angústia, tanto pessimismo arrebata a Terra, né, e deixa uma nuvem muito mais densa, né, de sombras, de desigualdades, né, de desestímulo, de falta de fé e esperança. Porque é um momento em que todos estão tendo oportunidade. Mas o Cristo também disse: aquele que perseverar até o fim não terá motivos para se arrepender. E receberá o galardão tão almejado. Mas para isso precisa esforço, precisa perseverança, precisa fé raciocinada. É esse nosso encontro conosco mesmo, né? Para que a gente possa realmente tomar as rédeas verdadeiras da nossa vida, que é espiritual, meus irmãos, que é espiritual. E aí e seguir adiante, né? Ô Giovana, obrigado pelos seus parabéns, viu? Obrigado por você estar aqui conosco. E tanto coerente com a fala de Vamberto, como o que Emmanuel coloca, né, que a iluminação de si mesmo é o melhor negócio na Terra. Joana, ela nos traz ainda nesse mesmo texto, o autoencontro, olha o que ela diz. Você fala, nós precisamos fazer uma mudança. E Joana nos diz que justamente a mudança de hábito, ela necessita de um novo condicionamento. Por muitos séculos, o homem veio, embora com tantas civilizações, vamos dizer assim, já trabalhadas na questão de entender o mundo espiritual, mas a grande maioria das civilizações também estão presas ainda às questões materiais. E aí, olha o que ela diz, a mudança de hábito necessita de um novo condicionamento, a fim de mergulhares nesse oceano tumultuado, que é nós, atingindo-lhe o limite que concede acessar as praias da harmonia, do autodescobrimento, da realização interior, né? E isso, olha o que Joana reforça, nesse mergulho que nós vamos dar, né, para fazer esse novo condicionamento, ela diz, nessa façanha, que não é uma coisa simples, nessa façanha verás desmoronar de muitas e vazias ambições, de cultivos por ignorância ou má educação, o só sobrar de inúmeros engodos e o desaparecer de incontáveis conflitos que te aturdem e desvastem. Ou seja, amadurecer lentamente e te acalmarás. Eita, quase não sai. Amadurecerás lentamente e te acalmarás, não te deixando mais abater pelo desânimo, nem exaltar pelo entusiasmo dos outros. Isso é fantástico, meus irmãos, porque
Né, Queiroz? Muitas vezes a gente também quer mudar de uma hora para outra. Não, agora. Tem que ter calma, né? porque. Senão eu entro em outra paranoia. Pois é, somos natureza e a natureza nos ensina que há tempo para tudo. Não há saltos quânticos, né? Apesar da física quântica demonstrar coisas e funções da física que às vezes a gente fica assim, meu Deus, é mesmo, é verdade, fantástico, né? A gente acha fantástico, mas a natureza não dá saltos. Digo e repito, tenhamos paciência e prudência, porque a gente ainda está aprendendo a ser gente. Estamos saindo da animalidade no intuito, na perspectiva de aprendermos a sermos gente e nos entendermos como seres humanos. Depois desse ponto, aí sim, o próximo passo vai ser a conquista da angelitude, mas ainda estamos longe disso. Quantas e quantas vezes for necessário, e a providência divina tem ciência disso, vamos cair de vez em quando. Mas o importante é estarmos antenados. Lembra do Cristo? Orai e vigiai sempre. Então, epa, que besteira, né, Mary? Puxa, meu Deus, o que é que tu podes me sugerir? Me intui para que eu possa refazer, para que eu possa consertar. Antena ligada. Houve um erro, houve uma escorregada, mas eu percebi. Fantástico, eu percebi. E vou promover de forma tranquila, suave, procurar os meios para repor, para refazer, para retomar de forma coerente essa caminhada e consertar a besteira feita. Não adianta também se desesperar. Eita, eu não devia ter errado. Meu Deus, o espiritismo, eu sou espírita, não posso errar. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas andando nessa premissa que há um balizamento, quando eu penso dessa natureza, de querer fazer aquilo que eu ainda não posso, nem sou capaz, né? Querer mais do que é um passo para a depressão, para a angústia, e muitas vezes, né, as pessoas perdem a oportunidade da reflexão daquele momento e do aprendizado que aquele momento está nos levando, porque tudo na vida traz um aprendizado, e é esse aprendizado que a gente tem que focar, tem que buscar, porque pouquinho a pouquinho, como diz aquela música, né? 3 passitos, né? Pergunta a vida, né? Passito a passito, pronto, vamos dizer assim, a gente chega lá. A cara dele ali. A ajuda é com a espiritualidade, mas a gente, fazendo a nossa vez, o universo conspira ao nosso favor. Suzy coloca aqui, o fato de reconhecer o erro já denota a mudança de consciência. Perfeito, Suzy. Nem desdém, nem culpa excessiva. Aos poucos vamos alcançando o equilíbrio. Tá ligada, né, bichinha? Despacito, né? Tá bom, valeu, Suzy. E aí, né, alguma coisa mais sobre esse ponto, Mary? É tão importante essa busca, né? Que eu lembrando da palestra de nosso querido amigo curitibano, Marlon Reikdal. Ele dizendo, às vezes a gente se esquece, a gente já está porque a gente tem uma mania de querer mostrar aparentemente para o outro que a gente já é evoluído. Que a gente já é evoluído, e aí a gente esquece que nós estamos ainda no planeta em transição, onde o mal, né, saindo de um mundo de expiação e provas ainda, no pezinho, mais na perna toda ainda, que esse mal que ainda habita em mim, que está no meu inconsciente, né? Ou seja, o que é esse mal? É, na verdade, a minha ignorância. Né? Então, o que dificulta a gente, como disse nossa amiga Suzy aí, admitir os nossos erros, admitir que nós falhamos, admitir que às vezes é difícil pedir ajuda.
né? Então é o nosso ego, a nossa estrutura do nosso egoísmo, né? Que se mascara de benfeitor, que se mascara de homem já evoluído, mulher já evoluída, de sabedoria ou de riquezas materiais que me coloca no poder muito passageiro, e a gente vai esquecendo, né, que, como você falou, é do passo a passo. Como Joana disse, a mudança de hábito necessita um novo condicionamento. E o que é um condicionamento, né? Você primeiro toma consciência que precisa haver uma mudança. Depois disso, você vai decidir o que você quer. Depois do que você quer, você vai ensaiar como fazer. Tem os estímulos, né? Naquele momento daquele ensaio, você muitas vezes vai se perder, vai errar, não vai conseguir, mas é nesse ensaio. Se a gente pensar, vamos colocar um exemplo, uma criança que nasce totalmente dependente, vai começando a engatinhar, depois ela começa se senta, depois engatinha, depois ela vai ensaiando ficar de pé. Ora ela dá um passinho, cai, senta, e ela vai treinando. Assim a gente na evolução. Nós somos crianças em aprendizado, né? A gente ainda está sentando para começar a engatinhar, mas às vezes a gente já quer andar. Né? E aí a queda, o tombo é inevitável, né? E a gente tem que ter essa consciência, porque é justamente a queda e o tombo que vai nos fazendo encontrar o ponto de equilíbrio. E a gente tem que fundamentar a vida nisso. Por isso que ela diz, o amadurecimento é lento, te acalmas e não te deixa bater pelo desânimo. Senão às vezes a gente se desanima. E aí ouvindo, Queiroz, eu estava lembrando de alguém que me contou uma história de uma colega que dizia assim, é muito difícil ser espírita, porque a todo tempo a sua consciência começa a fazer reflexões. E é muito mais fácil você estar na vivência do mundo que não te cobra. É só o prazer, é só a saciedade do prazer. Mas quando você está buscando entender a doutrina, compreender, a sua consciência vai cobrar. Agora, se a gente entrar na culpa, isso não nos auxilia. Mas se a gente entra na compreensão de que nós precisamos, passo a passo, fazer essa mudança, a coisa caminha. E aí, chegando já no fim, né, Queiroz? Fechamento, né, que aí, Emmanuel, depois dessa compreensão todinho, depois desse passo aqui, todinho. Despacito. Né? O que é que Emmanuel diz? Deus permitiu as transações do planeta a nível de negócios, como conhecemos, né? Para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Olha o objetivo, depois que a gente entende, porque é um passo, né? Ele falou anteriormente da questão da gente reconhecer que o melhor negócio para nós é nos entendermos como seres espirituais, né? Na perspectiva de atendermos o que a divindade espera que façamos. Então, seguir atentamente as orientações do plano espiritual. A boa nova do Evangelho que o Cristo trouxe na sua essência, na sua vivência. Depois disso, aí a gente entende, né, que as transações do planeta existem para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. E qual o maior de todos os negócios? Justamente a percepção, né, que a gente já falou, de ser espiritual. Aí ele diz, né? Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então, meus irmãos, é isso aí. O maior negócio de todos é encontrarmos a resposta no nosso íntimo
para essa indagação do Cristo. Qual é o negócio do Pai que nos leva, que nos concita, né? Que nos estabelece, nos estimula, que nos proporciona a sermos na melhores. existência atual. Porque a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo. E esse objetivo não é único e exclusivamente material. Precisamos das circunstâncias materiais para vivermos, para aprendermos, para nos desenvolvermos. Mas a essência disso tudo é entendermos e utilizarmos também essas ferramentas em prol das nossas necessidades espirituais, que são a essência do porquê aqui estamos. Não é isso, Melry? Isso mesmo. E assim, nessa reflexão maravilhosa de Emmanuel, nos dando esse alerta e nos fazendo um convite a buscarmos realmente o reino dos céus, não é? Ou seja, o autodescobrimento e encontrar as verdades do infinito, do amor, da misericórdia. E a gente fecha, como sempre, com uma poesia de Maria Dolores, hoje Confiança. E ela diz assim: espera, amigo irmão, confiante sempre em Deus, Ele guia os passos teus, embora a dor e a aflição. Não te deis a amargura, ora um tanto mais. Nós construímos a paz, afastando a angúria. Por isso, trabalhe e esforça, serve e avança o quanto possa, mesmo vergado à cruz. O conformo à nossa alma, que nos ampara e acalma, é servir, semeando a luz. E assim, ficamos felizes, né, Queiroz, com mais esse encontro e, com certeza, na próxima semana. E a síntese, a última colaboração de Suzy aqui para a gente, né, do significado do negócio primordial que aqui estamos a realizar, é aprender a amar, né? Perfeito. Porque aprendendo a amar, a gente realmente alcançou esse objetivo primordial e entendeu e trouxe à tona das nossas vidas a resposta do Cristo nessa indagação. Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então, mãos à obra, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Maravilhoso, né? Estar com essa participação tão rica do programa Página Aberta, que, né, esperamos semana que vem novamente contar com a presença de vocês e aprendermos juntos. Não é isso, né? Isso mesmo. Ficamos na paz. Excelente semana a todos e até semana que vem com mais um Página Aberta.